Olá, amigo leitor e amiga leitora. Estamos juntos mais uma vez para mais um programa falando de livros, patrocinado pela editora Sinodal. Eu sou Eliseu Cunha, gerente de marketing da editora Sinodal. E hoje estão comigo duas pessoas muito especiais. Eu gostaria, antes de nós entrarmos efetivamente na entrevista, eu gostaria de dar dois avisos importantes para você, rapidamente. Primeira coisa, eu gostaria que você fosse ali no nosso canal, falando de livros, e conhecesse o vídeo dos 90 anos da editora Sinodal. Este ano, a editora Sinodal está completando 90 anos e fizemos um vídeo muito bonito, caprichado, contando uma parte da nossa história desses 90 anos. 90 anos é muita coisa, mas com certeza você vai gostar. O vídeo está muito bonito, muito bem feito. Os nossos entrevistados de hoje estão aqui à minha esquerda. Primeiramente o professor Dr. Lauri Emílio Wirth. Ele é doutor em teologia e professor de História do Cristianismo na Universidade Metodista de São Paulo, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião em São Bernardo do Campo. Também à minha esquerda e ao lado do professor Lauri está o professor Dr. Roberto Suede. É pastor da ISLB, doutor em teologia pelo PPG da Faculdade Zeste, professor de teologia prática e missiologia na Este, coordenador do grupo de pesquisa Identidade e Étnica e Interculturalidade na América Latina, do PPG também da Faculdade Este. Muito bem-vindos, professor Lauri e professor Roberto. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse momento. O tema de hoje, então, é o tema do próprio livro. Nós vamos falar sobre o tema Radicalizando a Reforma, outra teologia para outro mundo. E eu começo perguntando aqui para os nossos amigos, para os nossos professores, por que o título desse livro foi escolhido assim, dessa forma, Radicalizando a Reforma? Por que foi escolhido esse título? Eu vou começar, Eliseu, primeiro agradecendo à editora Sinodal por essa oportunidade, especialmente com a vinda do Lauri hoje lá de São Bernardo para estar conosco durante todo esse dia aqui em São Leopoldo. Radicalizando a Reforma, eu vou dizer como eu entendi. Depois nós vamos ouvir o Lauri, porque ele participou do início desse projeto que começou lá na Alemanha. Eu tenho a impressão que o título nos desafia a fazermos uma releitura do movimento da Reforma. Não é possível apenas repetir os temas que tornaram a Reforma um movimento tão importante e que teve um impacto em toda a sociedade ocidental no século XVI, no início do século XVI. Se não podemos repetir, o que da Reforma tem algo a dizer para nós? E aí me parece que a proposta do movimento em torno dessa releitura ganhou esse nome como uma forma de nos desinstalar na releitura deste grande evento que nós estamos então retomando e, ao buscar a memória dele, procurar fazer essa atualização para que ele possa dizer alguma coisa nova para os tempos de hoje. Perfeitamente. Professor Lauri. Então, nessa direção, eu iria acentuar também, além de todo o contexto do século XVI, a ideia da radicalização, ela também tem um pé muito forte na realidade atual. O século XVI ele é um período de profunda crise, na Europa Ocidental. A gente está na emergência de um sistema que depois vai se ampliar e se transforma num sistema mundo, que a gente hoje chama de globalização. A reforma está no início desse período. E nesse momento de crise, uma das coisas foi justamente voltar para as raízes, por isso radicalizar. Agora, voltar às raízes para dar conta de novas perguntas que a vida vai colocando naquela época. Então, a ideia da radicalização, além de voltar para as raízes da reforma protestante, é também olhar com muita radicalidade para o mundo atual em que nos cabe viver e que é um mundo em profunda crise. Então, a pergunta é em que medida a reforma protestante e todo o processo histórico em que ela emerge
nos dá impulsos para responder à crise profunda em que essa civilização se encontra hoje. E aí não se pode simplesmente se restringir à festa e à comemoração, por mais legítimo que isso seja, mas a gente corre o risco de perder um momento histórico importantíssimo. E se você percebe, de fato, o jubileu dos 500 anos, ele teve uma repercussão grande, não só nas questões ligadas à religião. Perfeitamente, e nós precisamos encontrar essas respostas, né? E nós ainda temos muita coisa aqui para falar, para perguntar, e com certeza o professor Lauri vai aprofundar esse assunto ainda um pouquinho mais. Quer ver só? Eu vi na página 7, eu li, que foram mais de 40 cientistas de vários continentes que estavam preocupados com a crise que ameaçava a vida da humanidade e da Terra. A pergunta que eu gostaria de fazer então, professor Lauri, que relação há entre os 500 anos da Reforma e essa crise, então, que esses 40 cientistas passaram então a pesquisar? E o fruto desse trabalho está aqui. Esse trabalho ele começou de uma forma quase que espontânea, que algumas pessoas começaram a se perguntar se o caminho, digamos, que a celebração do jubileu estava tomando seria suficiente, ou se a gente deveria interrogar esse processo, dizendo, bom, e o que nós temos a ver com isso hoje no contexto em que a gente vive. Sim. E principalmente o professor Ulrich Duchrot e o professor Martin Hoffmann, que estavam no início desse projeto, começaram a fazer contatos com pessoas pelo mundo afora. E, de fato, aí, num processo bastante difícil, porque a gente não tinha, digamos, recursos para fazer isso, então tinha que criar as condições. Mas, de fato, são pessoas de 5 continentes que se dispuseram a se encontrar durante três grandes conferências na Alemanha. E no Entre Mentes a gente teve contatos pelas redes sociais, assim por diante. Então foram alguns anos de trabalho, predominantemente teólogos e teólogas, mas também pessoas de outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem um artigo de um economista, que é um teólogo leigo, Francis Lambert, e assim por diante. A maioria luteranos, mas não só, também a participação de pessoas católicas romanas e assim por diante. E na conferência final, inclusive, tinha a presença de um rabino e tinha a presença de pessoas do mundo islâmico, né? Então, no fundo, a ideia é dizer em que medida esse jubileu dos 500 anos interpelam as pessoas que têm fé e as pessoas de boa vontade a assumirem a reflexão fundamentalmente sobre a crise civilizacional que a gente vive. Perfeito. E pelo visto foram várias pessoas e muitos anos de trabalho em conjunto, né, pelo que o professor colocou. E isso dá uma característica para o produto tão muito especial, gente, porque não é um trabalho feito, né, simplesmente alguém sentou e escreveu o livro, mas foi um trabalho tecido por várias mãos, né, e vários pensadores. Nós temos uma outra pergunta aqui, sobre a primeira parte do livro. Ela fala sobre libertação e justiça, né? É o primeiro grupo ali de artigos. Na página 111, diz ali: a ocupação da América Latina foi um processo violento. Espanha, Portugal, Holanda, França concorreram nessa conquista. Nós conhecemos a história e houve várias guerras ali, inclusive para o domínio do território. A pergunta que eu faço é como essas vítimas daquele processo de colonização, né, deram sentido às transformações naquele momento, né, de colonização e de guerras, e ao mesmo tempo está acontecendo a reforma na Europa. Enquanto há essa colonização na América Latina, a reforma está acontecendo na Europa. De que forma ela influenciou então nesse processo de humanização e respeito ao outro, aqui na América Latina, apesar dessa violência, né, da colonização que a gente presencia na história? Então, esse é um tema sobre o qual a gente poderia conversar e discutir horas, né? Porque a gente vive num continente que ele
ele é fruto da emergência desse sistema. Sem uma Europa que se expande e no processo de expansão, a conquista daquilo que depois vai se chamar América Latina é fundamental. Sem essa conquista não haveria mundo moderno. Um mundo moderno que se torna moderno, as suas bases econômicas se dão de que maneira? A partir de riquezas que se extrai daqui desse continente e se manda para a Europa, com mão de obra escrava, que vem da África e assim por diante. Só ali a gente tem um grande complexo de temáticas e que infelizmente a gente silencia sobre ele. Eu cada vez mais me dou conta como a gente conhece pouco a história do nosso continente. E a gente estuda como se a gente fosse uma espécie de um braço estendido da Europa para um continente que não é nosso. E a gente conhece pouco das raízes profundas desse continente, onde tem vida humana há mais de 50 mil anos. Todas essas culturas que se gestam aí, elas são encobertas, são subsumidas e assim por diante. Como essas pessoas reagiram? Das mais diferentes maneiras. Então, uma questão geral, importante para a gente colocar, e aí você tem toda a razão, são eventos concomitantes. Enquanto Lutero está pregando as 95 teses, aí, os espanhóis já tinham chegado aí há quase 20 anos, já tinham ocupado aqui o Caribe e estavam se expandindo. Uma das questões importantes que a gente não contempla suficientemente, que a gente acha que os protestantes só chegaram à América Latina, e o que é fato, no século XIX. Portanto, o protestantismo passa a ser tema, a reforma passa a ser tema a partir do século XIX. Esse é um grande engano. Desde o começo, depois de 1517, a reforma é um tema permanente aqui. E de que maneira? Ela é o grande perigo a ser evitado. Então, se tinha a noção de que esse continente ele era uma espécie de compensação, né, para a crise europeia e assim por diante. E aí nós estamos dentro do conflito das religiões. Né? Então esse é um aspecto, é o grande perigo a ser evitado. Como as pessoas reagiam aqui? Você tem diferentes níveis de reação. Você tem realmente a resistência muito concreta, e aí, por exemplo, Bartolomé de Las Casas é o grande profeta que se descobre, né, nesse contexto aqui. E o Bartolomé de Las Casas vai dizer, olha, os povos indígenas são os únicos que podem travar uma guerra legítima de acordo com o conceito medieval de guerra, que é uma guerra de defesa, se defendendo da invasão que eles sofreram. Então isso é um bloco de temas interessantes. Agora, você tem outras maneiras, você tem também, a gente tem que dizer isso com uma questão de sinceridade, em alguns setores dessas civilizações, esse colonizador que vem, ele também ele cativa, ele oferece uma série de possibilidades. Então você tem ali relações, digamos, de cooptação, né, de jogos muito complexos e que a gente tem que estudar em loco. Certo. Agora, e aí por último, eu queria mencionar os xamãs, que são os líderes religiosos desses povos aqui. Os xamãs, eles são os que articulam a partir dos seus saberes possibilidades de resistência, mas também que tem a capacidade de ouvir o pregador cristão e bricolar com a sua sabedoria. E tem ali uma forma, então, de se articular com esse novo, até oferecendo possibilidades muito interessantes de uma enculturação, né, do cristianismo. Agora, o que sobrou foi um massacre. Um dos dados históricos desse processo é o grande massacre dos xamãs. Enquanto com outras lideranças você ainda tinha a possibilidade de fazer certos conchavos, o cacique se torna o alcalde e assim por diante, com o xamã não tem conversa, ele é eliminado. Então nós temos aqui realmente temas extremamente importantes, porque nós vivemos numa terra de genocídio. E isso é uma das coisas que esse livro tenta então dizer, bom, precisa debater isso. Mas o foco dele é global. Né? Perfeitamente, professor. A gente vê o quanto sofreram, né, povos foram, né, subtraídos, né, através da guerra, da conquista. Né? E uma pergunta assim sobre a questão da reforma. Em que momento ela consegue chegar, ela consegue penetrar então
na América Latina, e aí a gente pode notar uma influência dela, trazendo essa humanização, trazendo esse respeito ao ser humano. De que forma isso é possível ser notado, ou em que período? Então, concretamente em termos estritamente religiosos, de fato a gente vai ter comunidades religiosas de alguma forma inspiradas na Reforma ou descendentes da Reforma só no século XIX. Agora, isso não significa que o ideário da Reforma não esteja presente antes. E aí a gente tem que perguntar pelo impacto da Reforma no surgimento do mundo moderno. Então, por exemplo, na questão de distinguir entre igreja e Estado, que é uma ideia que está nesse contexto, né? Ela inclusive tem raízes anteriores à Reforma, mas vai se tornar uma ideia central na Reforma. Poder civil é uma coisa, poder religioso é outra. Isso vai impactar, por exemplo, os movimentos republicanos aqui, né? Ou à medida que as ideias da Revolução Francesa penetram por aqui, você tem convergências nítidas com o pensamento da Reforma. Toda a questão da democracia, né, ela bebe dessas fontes. Um tema fundamental do sacerdócio universal de todos os crentes, isso vai impactar fundamentalmente a ética do trabalho, né, e assim por diante. Né? Perfeito, perfeito. Então, temos um tema aqui, uma pergunta, que talvez ela seja uma das mais contemporâneas do nosso momento. Né? Nós estamos vivendo um tempo de corrupção, né? De todos os poderes do nosso país, e o livro ele trata ali, ele tem uma parte que ele fala sobre o pensamento de Lutero sobre dinheiro e capitalismo. Né? Qual foi a contribuição de Lutero nesse sentido, né? Sobre o dinheiro, o capitalismo para o século XX? Então, Lutero e outros pensadores da época, tanto católicos romanos como protestantes, eles se deram conta de que que a Europa estava transitando para um novo paradigma civilizacional. Né? Valores fundamentais daquilo que se chama erroneamente de Idade Média, eles estão sendo superados. E uma questão central desse novo pensamento é justamente a economia, né? A economia como determinante da vida das pessoas. Né? E mais do que isso, você tem o dinheiro, que originalmente ele é um meio de troca, que facilita, a pessoa não precisa ir para o mercado levar 10 galinhas para trocar por um cabrito. Sim. Você tem um símbolo que representa isso. Eles vão se dando conta que o dinheiro, que deveria ser um meio de troca, ele se transforma um fim em si mesmo. E lentamente ele vai se transformando num fetiche. Quer dizer, as pessoas correm atrás do dinheiro. E aí vamos ser sinceros, no fundo é o que todos nós fazemos hoje. E Lutero vai dizer, o dinheiro ele se transforma numa divindade. As pessoas estão dispostas a sacrificar as suas vidas próprias e sacrificar outros para satisfazer uma entidade que se chama dinheiro. Então, isso eu acho, inclusive, algo, nesse sentido, impressionante. No século XX, você tem, por exemplo, pesquisadores aqui na América Latina que escreveram, Hugo Assmann e Francine Kellambre, um livro famoso que se chama o mercado, a idolatria do mercado, né? O mercado como um ídolo. É importante que Lutero se dava conta disso. O dinheiro está se transformando. Uma coisa interessante, antes de fazer a última pergunta aqui, eu fiquei curioso, porque eu vi lá as 94 teses, gente, tem 94 teses no livro, mas ela não é as teses de Lutero, é outra coisa. E eu achei super interessante porque eu li algumas. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Né? Então, primeiro, dá uma pinceladinha para o pessoal, jogar um pouquinho de curiosidade para eles ali. Então, primeiro como elas surgiram, né? A elaboração desse trabalho todo, ele teve um método muito interessante, porque a gente não teve palestras, conferências e assim por diante. Foram grupos de trabalho e em princípio debate. E essas 40 pessoas, elas foram desafiadas a fazer 3 teses sobre o texto que ia escrever.
E essas teses depois a gente juntou num evento de trabalho e a gente misturou, intercambiou todas elas e a gente debateu elas durante uma semana praticamente. E depois teve uma comissão de redação. Por que 94 teses? Aí esse detalhe é importante. Primeiro, a gente não quer se colocar no lugar de Lutero. Por isso não são 95, mas são 94. Mas também a gente quer se distanciar um pouco dele. Então esse livro também tem questionamentos bastante importantes a Lutero. Tem momentos em que a gente tem que ir bem além de Lutero e inclusive se distanciar dele. Então a ideia é dizer, bom, impulsionado nas 95 teses, que teses a gente pode propor hoje? E essa é a ideia. Eu recomendo para quem vai ler o livro que comece lendo essas 94 teses e leia depois no fim a Declaração de Wittenberg, que são lá 8, 10 páginas, que é um apelo, digamos, como lidar com isso na atualidade. Uma coisa importante também, para dar o devido crédito, por que esse livro conseguiu ser publicado no Brasil pela editora Sinodal em tão pouco tempo, Eliseu? Você que trabalha com divulgação de livro, você conhece a dificuldade da produção de um livro. Sim. Esse livro só pôde sair num tempo recorde, porque nós tivemos uma equipe de 5 tradutores da melhor qualidade que nós temos aqui trabalhando nas obras da editora. O Lauri mesmo traduziu o texto do documento de Wittenberg e o nosso colega Hans Strein traduziu as 94 teses. Então a gente tem que dar o crédito a essas pessoas, colegas, né? Que são intelectuais com muito conhecimento linguístico, para traduzir e tornar esse livro acessível ao nosso público aqui no Brasil, das diferentes igrejas e mesmo do mundo intelectual. Perfeito, Roberto. Vale a pena a gente citar isso, né, o trabalho, o esforço de toda a equipe que se envolveu nesse projeto, né? Antes de ir para a quinta pergunta e última, eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Daqui a pouquinho eu tenho um recado importante, tá? Daqui a pouquinho, assim que a gente terminar essa quinta e última pergunta, eu tenho um recado muito importante para você, tá? Aguarda só um momentinho aí. Professor Lauri, vamos lá, a última pergunta então. O livro, ele fala, Lutero fala do sacerdócio de todas as pessoas crentes. Agora é um tema que vai mexer com a igreja, né? De lá e de cá. Isso era um ataque à cadeia do poder naquele momento, quando ele propõe, quando ele coloca essa questão em discussão. Aí vem a pergunta de que forma esse pensamento de Lutero mudou a cristandade do seu tempo e também hoje nós temos reflexos na nossa igreja, na igreja cristã hoje dos nossos dias. Então, eu estou convencido que essa é uma das teses da Reforma mais importantes e mais relevantes para a atualidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Lutero explode com uma ideia de que vocação é coisa de religioso. Quer dizer, vocação tem aquele que opta por ser padre, por ser freira, por fazer a opção pela vida religiosa. As outras pessoas dependiam da mediação, né, dessas pessoas vocacionadas para se comunicar com Deus e assim por diante, né? O Lutero vai dizer: todo ser humano tem vocação. Então, quem está varrendo a rua, ou está fazendo editoração de livros, ou está cuidando da saúde de alguém, ele está prestando culto a Deus da mesma forma como um sacerdote rezando uma missa. Que implicação vai ter isso? Isso tem uma implicação profunda, transforma a ética do trabalho. Então, valores como eficiência, valores como seriedade no trabalho, isso agora passa a ter, não é simplesmente uma questão, digamos, que você visa um fim com isso, mas você tem por trás disso um sentido, quer dizer, você sendo eficiente, você presta culto a Deus. Agora, quando você é eficiente? Essa que é a pergunta fundamental. É quando o dom que Deus te dá, a vocação que você tem, ela se transforma num serviço ao próximo. Quando a sua habilidade profissional, né,
ela se torna um veículo da graça de Deus para o próximo, principalmente aquele mais necessitado. Essa ideia é fundamental de Lutero. Então todo mundo tem vocação. Como é que isso impacta o mundo moderno? Essa ideia sofre um deslocamento importante e muito rapidamente, porque se desvinculou a ideia da eficiência da ideia do serviço e do amor ao próximo. Então a eficiência se tornou um fim em si mesmo. Então o protestante é aquele sujeito, principalmente depois que passou pelo puritanismo inglês, que não pode não trabalhar. É o sujeito que acha que tem que sempre trabalhar e que a ociosidade é uma coisa ruim. Aí vem o Max Weber, por exemplo, que escreve um livro famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então essa ideia do sujeito que quer ser eficiente, assim, mas não pergunta mais a quem serve a sua eficiência, ele acaba sendo não um instrumento de Deus, mas ele acaba sendo um cooptado pelo sistema capitalista. Então aí a gente teria que discutir também todo o processo da Revolução Industrial, que as pessoas perderam o controle sobre o seu processo produtivo. A gente trabalha, entra numa fábrica, ou sei lá onde, e a gente não sabe mais para quem a gente está trabalhando, e assim por diante. E tem toda uma matemática. Mas para fechar isso, você tem uma ideia, força extremamente importante. E imagina vocês, se nossos políticos evangélicos dissessem, olha, o mandato que Deus me deu, ele é agora uma oportunidade que eu tenho para me tornar um instrumento da graça de Deus, principalmente para o mais necessitado. Se você encanta o trabalho. Então tem esse lado forte. Agora, se você desloca essa ideia da vocação como eficiência, desloca ela simplesmente, ela se torna um fim em si mesmo, aí a intuição fundamental do sacerdócio universal de todos os crentes, ela se perde. Infelizmente chegamos ao final, né, dessa entrevista. Você é convidado a ver outros vídeos que nós temos publicado no canal da Editora Sinodal falando de livros, mas eu gostaria de uma palavra final de vocês. Porque o nosso ouvinte ali, aquele que está hoje, nesse momento, ouvindo essa entrevista, participando com a gente, por que ele deveria comprar esse livro? O que você diria para ele, para incentivá-lo a buscar esse livro numa livraria, na sua livraria da cidade? Né? Qual a dica que vocês dão, ou o incentivo que vocês dão para eles? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu vou me permitir lembrar uma palavra de na verdade, um sociólogo de uma universidade alemã, e ele não disse isso para mim, ele disse para um amigo meu que veio me contar depois. Ele disse, olha, esses 5 volumes, ele está falando dos 5 volumes publicados na Alemanha, é o que de melhor saiu de todo esse movimento mundial do jubileu dos 500 anos. Isso na opinião de um estudioso das religiões e assim por diante. E isso aqui é uma síntese, então. Né? Então, eu penso que ele é um livro para ser debatido, para ser questionado. Ele não quer ser digamos, um manual de dogmática, mas ele quer levantar questões para o debate. E eu penso que isso é altamente necessário no mundo que nós vivemos. Perfeito, professor. Eu vou acrescentar só uma coisa. Você, quando fez a pergunta no início do programa, lembrou que debaixo do título Radicalizando a Reforma tem um subtítulo, onde está dito Outra Teologia para Outro Mundo. Eu acho que este livro nos ajuda a fazer a pergunta: que teologia, ou que mensagem a Reforma e a teologia cristã, de um modo geral, tem para oferecer ao mundo de hoje? Quem for ler este livro vai ter oportunidade de pensar sobre isso e vai ser convidado a se engajar nesse movimento, porque o livro não está fechado. Um livro só vale a pena de ser lido se ele é aberto. E um livro aberto é um livro que convida a gente a pensar junto. O livro Radicalizando a Reforma, ele nos vai ajudar, enquanto pessoas cristãs, e mesmo para além das nossas igrejas cristãs, como dizia o professor Lauri, vai nos ajudar a repensar a crise na qual nós vivemos e que respostas a gente pode dar a essa crise. Pega papel e caneta, agora eu vou te dar algumas dicas para você adquirir esse livro. Você pode adquiri-lo através do site da Editora Sinodal, www.editorasinodal.com.br. Nós vamos ter aqui no visor, você vai ver
o endereço para que você possa então copiar e fazer uma visita para a Editora Sinodal ali no nosso site. E lá tem um descontinho especial para você. Tá? Também você pode adquiri-lo através do telefone 51, que é o prefixo do Rio Grande do Sul, no telefone 3037 2366. E pelo WhatsApp, também prefixo 51, você pode adquirir pelo telefone 98122 5269. Os números estão aqui para você copiar também. E para finalizar, se você não puder entrar no site, não puder ligar no telefone, você pode passar um e-mail: pedidos@editorasinodal.com.br. pedidos@editorasinodal.com.br. Eu quero agradecer a presença de vocês, professor Lauri, Emílio Wirtz e professor Roberto Swetch. Obrigado pela presença de vocês nesse programa. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu espero que você também tenha gostado desse programa falando de livros. Mais uma entrevista. Obrigado pela sua atenção, né? E agora, curte agora a nossa entrevista. Dá lá a sua opinião, a sua dica. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que você ouviu, e quem sabe vai surgir algumas perguntas. Coloca lá e eu vou repassar então para eles poderem responder para você. Tá? Deus te abençoe, um grande abraço, né? E até breve.